A acusação de abuso sexual que envolve o jogador Neymar. A polícia francesa deve ajudar nessa investigação, tá? Já que o suposto estupro teria acontecido em Paris. Só que a denúncia foi feita numa delegacia de polícia aqui em São Paulo. Vamos entender se vale, porque foi lá em Paris e a denúncia foi feita no Brasil. Tudo bem? É correto? O que é que prevê a legislação brasileira? Ela é aplicada nesse caso? Ou como o crime teria acontecido na França, se aplica a lei francesa? A gente vai conversar com um especialista e vai esmiuçar esse caso a partir de agora. São 6h45, enche a tela. Estou sendo acusado de estupro. É uma palavra pesada, uma coisa muito forte, mas é o que está acontecendo no momento. Neymar divulgou mensagens que diz ter trocado com a mulher que o denunciou. Conversas sobre o planejamento do primeiro encontro deles na França. A baianinha aqui tá juntando grana para isso. Quem sabe você não aparece pelo Brasil antes? Posso te ajudar nisso, responde o jogador. Sou um pouco orgulhosa quanto a isso, mas me opor em ir te ver, eu não vou, confesso. Então bora, escreve Neymar. Bora, ela teria respondido. Ela ficou hospedada nesse hotel em Paris no dia 15 de maio. O que aconteceu em um dia foi uma relação entre homem e mulher, dentro de 4 paredes, algo que acontece com todo casal. E no dia seguinte não aconteceu nada demais, a gente continuou trocando mensagem, ela me pediu uma lembrança por filha e eu ia levar. Fotos íntimas que teriam sido enviadas pela mulher também foram divulgadas pelo jogador. Além das mensagens do dia do encontro. Vai me buscar no aeroporto ou você quer que eu vá para algum lugar? E o jogador responde, vou organizar isso. Tem um aniversário. Vou passar para te dar um beijo antes de ir. Tô bebendo já, meio bêbado. A conversa teria continuado no dia seguinte. Vem logo e acaba comigo. Cadê? E o jogador responde, me arrumando. Mas o segundo encontro nunca aconteceu. A identidade da mulher é mantida em sigilo. Na queixa prestada no dia 31 de maio, ela disse que começou a conversar com Neymar pelas redes sociais. E foi assim que surgiu o convite para a viagem a Paris. A queixa de estupro foi registrada nessa Delegacia de Defesa da Mulher em São Paulo, 16 dias depois do encontro. Ela disse aos policiais que estava emocionalmente abalada e teve medo de registrar queixa no exterior. Disse que o jogador aparentava estar embriagado. Conversaram e trocaram carícias. Neymar teria se tornado agressivo e manteve relação sexual contra a vontade dela. Tentamos entrar em contato com a mulher que fez a denúncia. Este número de telefone não existe. Foi uma armadilha e acabei caindo. Mas que isso sirva de lição daqui em diante. Policiais de São Paulo vão pedir a ajuda da polícia francesa para analisar as imagens das câmeras de segurança do hotel e ouvir testemunhas. Bom, a gente está vendo nas redes sociais muita gente tomando partido ou da moça ou do jogador Neymar. O nosso papel aqui não é tomar partido de ninguém. O nosso papel é trazer elementos para você fazer o seu juízo de valor, é entender o que é que diz a legislação, o que é que a lei brasileira prevê. São 6h48, eu estou recebendo aqui novamente com muito prazer o doutor Mário Barbosa. Doutor, obrigado pela sua participação aqui. Eu queria começar falando dessa legislação brasileira e de como é que ela conversa, não sei se eu posso usar nem esse termo de conversa, como é que ela conversa com as leis de outros países. Por quê? A própria jovem diz que teria sido estuprada lá na França, quando ela foi visitar o jogador Neymar, no momento em que ele estaria embriagado, foi violento com ela, e praticou o sexo não consensual, ou seja, ela não queria e ele teria obrigado a isso. O fato desse crime ter acontecido, ter sido praticado em Paris, e ela só ter registrado o boletim de ocorrência aqui no Brasil, em São Paulo, pode isso, doutor? Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço estar aqui pelo convite. E nós temos um princípio no direito da extraterritorialidade que permite o que foi feito nesse caso concreto. Ela poderia, então, mesmo com o passar de alguns dias, registrar um boletim de ocorrência aqui no Brasil? Sim, compreendo que sim. Sou da corrente que compreende que sim. Doutor, nesse caso, ela apenas foi até a delegacia, contou toda a sua versão do caso, ela não apresentou nenhum tipo de prova. Entendo que num caso como esse, os dois estariam sozinhos no quarto. Imagino isso.
Não teríamos ali ninguém testemunhando e ela não tem nada de concreto com relação a, sei lá, algo que permita, por exemplo, que seja feito um exame de corpo de delito, nada nesse sentido. Num caso assim, apenas o depoimento da mulher basta? O que é que a justiça pede para dar andamento numa história como essa? O que é que a polícia pede para registrar um boletim? Esse é o ponto nefrálgico de todo crime dessa natureza sexual. Por quê? Geralmente ele ocorre a quatro paredes, onde está, em tese, o algoz e a vítima. Então, hoje, os tribunais têm dado um valor sopesado, de uma maneira muito grande, à palavra da mulher, da vítima desses atos. Só que essa palavra, ela tem que estar de acordo com outras circunstâncias que dê para compreender que, de fato, aquilo ocorreu. Só a palavra dela, isolada com fatos desconexos, os tribunais estão entendendo que não dá para caracterizar o crime imputado de estupro. E digo isso porque, pelo que eu estou vendo aqui na imagem da televisão, tem algumas mensagens trocadas entre eles, e eu já atuei em alguns casos dessa natureza, e a vítima ela nunca quer reencontrar ou sequer olhar para a cara do seu agressor. E, salvo me engano, já estava querendo aquele rememberzinho que a gente diz, né? O reencontro, e trazer ainda um mimo para o filho. Então, quer dizer, algumas coisas, sem tomar partido de A ou de B, em casos análogos a esse, sempre deixo claro, tem coisas desconexas. Doutor, no caso de... E hoje a gente discutia isso na redação com todo mundo, me disseram o seguinte: sempre que há a prática do sexo não consensual, por mais difícil que seja a palavra, o crime é estupro. Às vezes as pessoas imaginam só que estupro é aquilo quando você pega alguém à força no meio da rua, mas não. A gente conversava a respeito disso e eu quero que o senhor me ajude até a entender o que é que a lei prega. Se um casal de namorados estiver juntos e na hora de ter a relação, a moça diz que não quer mais, eles foram para um motel, será para qualquer lugar, ela diz que não quer. E nesse momento o namorado a força a manter essa relação e ela denunciar, estaria caracterizado estupro? Isso, ele incorre no estupro. Mesmo que haja uma relação anterior? Mesmo que haja a famosa preliminar, deixa mais claro. Pode ter rolado tudo, mas antes de consumar ali a penetração, algo da espécie, ela fala, eu não quero, a vontade dela tem que ser respeitada. É muito tênue isso, né? Porque na hora das emoções, do calor, isso... Que é o que ela diz, né? Ela fala aqui, para mim essa tela, por favor, ó. Ela diz que conheceu o Neymar através das redes sociais, passaram a trocar mensagens e que ele a convidou para encontrá-la em Paris e que o assessor dele entrou em contato. Põe a próxima para mim, por favor. Aparentemente embriagado, começaram a conversar, trocaram carícias, seriam essas preliminares, Sim. Porém, em determinado momento, Neymar se tornou agressivo e, mediante violência, praticou relação sexual contra a vontade da vítima. Então, assim, se houve essa prática e a mulher não queria, tá claro estupro. Tá. Pela legislação, pela doutrina e pelas decisões reiteradas dos nossos tribunais brasileiros, caracteriza daí, se comprovada essa prática aqui, praticou relação sexual contra a vontade da vítima, comprove, etc., responde pelo crime. A gente vai seguir conversando desse caso porque o Neymar deve ser ouvido nos próximos dias, tá? Independente dele ser um jogador famoso, os investigadores foram até Teresópolis, onde ele está concentrado junto com a seleção brasileira que disputa nos próximos dias a Copa América, né? Já tem inclusive amistosos no próximo final de semana. E a nossa equipe acompanhou detalhes disso. Um delegado esteve na Granja Comari, onde a seleção treina para a Copa América, para ouvir o jogador, mas não o encontrou. Ele ainda não havia retornado da folga dada pelo técnico Tite. Neymar virou alvo de uma investigação da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, que tem sede aqui no Rio de Janeiro, por ter divulgado fotos íntimas da mulher com o objetivo de se defender das acusações. O atleta deve ser chamado nos próximos dias para prestar depoimento e o celular dele vai passar por perícia. O jogador segue normalmente a rotina de treinos com a seleção brasileira em Teresópolis, no Rio de Janeiro. O grupo se prepara para a disputa da Copa América. Os jogadores tiveram um sábado de folga e se reapresentaram na tarde de domingo.
Neymar e outros 2 atletas chegaram de helicóptero e estavam atrasados por causa do mau tempo. Neymar ainda não falou com a imprensa sobre nenhum dos casos, mas alguns colegas da seleção comentaram a acusação da jovem. Para mim foi uma surpresa e uma tristeza muito grande. E eu tenho certeza que tudo isso vai ser esclarecido o mais rápido possível. E acredito na inocência do Neymar. Acredito que não tenha acontecido nada do que ele foi acusado. O pai de Neymar saiu em defesa do filho. Em entrevistas, disse que tem provas da inocência dele. Alega ter mensagens de celular com o advogado da mulher pedindo dinheiro e que as mensagens entre Neymar e a moça também comprovariam que a relação foi consensual. Bom, o pai saiu em defesa do filho, a polícia foi até lá buscar o Neymar para ter mais informações e até para intimá-lo. Independente dele ser uma figura pública, doutor, ele é obrigado a ir até a delegacia prestar depoimento. Esse depoimento ele está concentrado com a seleção no Rio de Janeiro. Ele pode acontecer pelo chamado precatório, pode ser ouvido lá, ele tem que vir para São Paulo, na delegacia onde foi registrada a ocorrência. Como é que funciona isso? O delegado, quando o inquérito foi instaurado fora de onde ele está, geralmente a autoridade policial, ele expede uma carta precatória. Aí é o delegado da cidade mais próximo de onde ele está que vai acabar ouvindo e remetendo o interrogatório dele para o delegado titular da ação, do processo. Nessa carta precatória, só para a gente poder entender, o que são as perguntas, aquilo que o delegado que está à frente das investigações quer saber. Ele manda uma lista de perguntas e o delegado que está ali fazendo as questões, ele obedece a isso, porque é o delegado que está à frente do trabalho que fez, né? Sim, ele pode obedecer aquelas lá, via de regras, e se surgir alguma outra pergunta que vai ser pertinente ao colega dele, por óbvio que ele acaba complementando. Tá. Provas, doutor. Houve a divulgação por parte do Neymar das conversas que ele teve com essa jovem, a identidade dela está sendo mantida em sigilo, até por uma questão judicial. E há uma seguinte dúvida que eu tenho agora, a gente preparou até uma outra reportagem. O fato dele ter compartilhado essas conversas e até algumas fotos íntimas dela, isso pode incorrer em crime? Ele pode ter que responder a um crime? Ele pode ser acusado de uma outra situação por ter divulgado isso, doutor? Olha, uma boa pergunta, porque agora nós vamos discutir isso fervorosamente dentro do direito penal, com toda certeza. Vai ter N opiniões favoráveis e outras contras. Eu sou a favor de que ele poderia ter divulgado desde que feito da exata maneira que ele realizou. Ele poupou, acho que o nome dela, a imagem dela, e só divulgou o conteúdo para quê? Para se defender publicamente do massacre que estava ocorrendo. Veja, ele não é desconhecido como eu sou, como alguns outros colegas e etc. Ele pode perder milhões e milhões de reais até que a justiça tome, a nossa rápida justiça, né? Tome alguma medida concreta para fazer o quê? Resguardar a sua imagem. Mas do jeito que vazou as informações, o que não deveria, causou já um dano irreparável para a imagem pública dele, sendo ele culpado ou inocente, veja bem. O Brasil tem uma máxima que é assim, né? A gente fala sempre, o cidadão não precisa ser assassino. Se ele for acusado de assassinato, ele já está condenado, né? Já, porque daí a sociedade, o aspecto da coletividade, acaba julgando, né, pré-julgando aquelas pessoas, mesmo sem ter a fundo ali o conhecimento dos fatos. E muitas vezes a pessoa é escrachada publicamente e lá no final do processo ela é absolvida. E como é que faria nesse caso do Neymar? Não se dá a mesma publicidade para essa decisão posterior e sabe quando fica aquela coisa? Às vezes, de repente, um vizinho teu aí, minha amiga, meu amigo, ó, ele foi acusado por tráfico de drogas. Foi provado que ele não tinha nada a ver. Mas qualquer coisa que acontece, um vizinho vem e fala assim, mas também você não lembra daquela outra história lá que ele estava enrolado lá? Aquela não deu nada, mas não sei não, né? Então assim, fica essa mácula na imagem da pessoa e o Neymar trabalha com a imagem. Vamos acompanhar uma reportagem que a gente preparou agora, falando justamente disso, dos riscos que ele tem de ser investigado porque ele compartilhou as fotos da mulher que está acusando ele de estupro. O vídeo de 7 minutos já foi apagado das redes sociais do jogador, mas a divulgação será alvo de um inquérito.
O jogador vai ser investigado pelo artigo 281-C, que prevê pena de prisão de 1 a 5 anos por ter compartilhado imagens da mulher que o acusa de estupro. A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática aqui do Rio vai investigar o caso e já adiantou que Neymar vai ser intimado a prestar depoimento. Nas fotos e vídeos exibidos por Neymar, o rosto da mulher não aparece ou aparece borrado, o que não permite que ela seja identificada. O jogador também não cita o nome dela. No vídeo, o jogador se defende da acusação de abuso sexual que teria acontecido em Paris no último dia 15 e ainda revela que está sendo vítima de uma armação. O que aconteceu foi uma armadilha e acabei caindo. Mas que isso sirva de lição daqui em diante. O celular do jogador, do PSG e da denunciante devem passar por uma perícia. Ontem, os investigadores foram até Teresópolis, onde a seleção está concentrada para a Copa América, à procura do jogador. Mas Neymar não estava e ainda não prestou o depoimento. A jovem que fez a denúncia de abuso sexual não comentou as mensagens. O caso corre em segredo de justiça. Doutor, e nesse caso agora, passa a acontecer essa outra investigação. A gente sabe que a legislação brasileira, ela permite um montão de recursos, um montão de situações. O senhor acredita na possibilidade de que o Neymar seja preso? Estou te falando porque eu já vi muitos casos semelhantes, doutor, onde mesmo que a mulher não tenha apresentado provas, mas quando o depoimento dela é contundente, a autoridade policial se convence, o cidadão que é acusado acaba sendo preso preventivamente, temporariamente, sei lá. A gente está falando do Neymar, de um jogador de futebol, de uma figura conhecida no mundo inteiro. Nesse caso, eu sei que é um palpite, doutor, e a gente está aqui conversando do caso. O senhor acredita na possibilidade de uma decisão que, de repente, o tire da Copa América, que ele possa, de repente, até ser privado da liberdade, que ele seja levado de forma coercitiva para depoimento? O senhor acredita nisso? Olha, no Brasil não duvido de nada, mas pelo que está sendo discutido, está sendo falado, o que você acabou de mostrar, não tem requisitos nenhum para levar, primeiro, ele coercitivamente. Segundo, para decretar prisão temporária. E terceiro, prisão preventiva. Eu acredito que ele não cria risco, não houve abalo público e os outros requisitos para que isso seja pedido, quiçá aceito pelo Poder Judiciário. Doutor, para encerrar, essa legislação hoje, o senhor considera essa legislação, ela é igualitária para o homem e para a mulher? Por que eu estou perguntando isso? Não estou tomando partido não, gente, mas hoje se uma mulher chega à delegacia e acusa um homem de estupro, é ele que tem que provar que não estuprou? Na prática é praticamente isso. Tem que fazer prova negativa para a palavra do acusado se sobressair a palavra da suposta denunciante, suposta vítima. Essa legislação, doutor, ela resguarda os dois lados, na opinião do senhor? Olha, a legislação ela é de 1940, o Código Penal. Sofreu uma mudança agora em 2009, nessas questões de crime sexuais, contra liberdades sexuais. E eu compreendo que o texto, ele tá bom, abrange toda a necessidade da nossa coletividade. Só que a maneira que é interpretado, que é todo o problema, que é uma questão cultural. Nesse ponto, eu acredito que ainda é mais um indúbio pró-vítima, na dúvida é a favor da vítima, do que do acusado. Tá certo. Doutor Mário, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, por nos ajudar a colocar um pouco do que é que a legislação brasileira prevê numa situação como essa, porque está todo mundo vendo, em tudo quanto é jornal, em sites de internet, e eu acho que ninguém parou para esmiuçar o caso, né? E é isso que a gente quis fazer aqui. Você estava acompanhando no Cidade Alerta Combate, você deve ter visto nas redes sociais, mas assim, eu acho que ninguém trouxe detalhes como a gente trouxe aqui, né? E para isso eu precisava, obviamente, ter um especialista do meu lado. Agradeço muito ao senhor, que eu sei que veio de Maringá, especialmente para participar com a gente. Muito obrigado. Que isso, a honra é toda minha. Obrigado, doutor. Vamos